E eu vou perguntar uma coisa pra Beth. Você conhece linguagem neutra? Claro que eu conheço. Pode botar o microfone perto da boca aí. Claro que eu conheço. Conhece? Conheço. Você é a favor? Acho um horror, detesto. Você acha um horror? Acho. Todes? Deus me livre, detesto. Não. Amigues? Não. Não? Não. Porque, ó, o Júlio Amaral, ele tá com um projeto contrário à linguagem neutra. Tá. E a gente vê que tá havendo um interesse de colocar a linguagem neutra em escolas. Eu vou dar palavra pra todo mundo, como a gente sempre faz aqui. Você é a favor? Totalmente contra. Ai, totalmente que bom, te acho tão inteligente. Acho uma forçação. Ai, adorei. Acho uma lacração desnecessária. Eu também acho uma lacração desnecessária. Na luta contra o preconceito, porque eu acho que o preconceito tem que ser combatido. Eu também acho. Eu também acho, tem que ser combatido. Isso um exagero desnecessário. Eu acho desnecessário também. Só que a gente vai perguntar pro Zé, vai perguntar pro Emílio, pro João Carlos, que é doutor em educação. E pra Raquel, minha amiga nova, maravilhosa. Tem que botar o João Carlos na roda, que o João Carlos também tá muito tempo calado, ele tá fora. Mas a Raquel, eu tô apaixonada pela Raquel, ela tem que perguntar pra ela. Agora, Júnior, primeiro você, que projeto é esse e o que falar sobre toda essa situação da linguagem neutra? Depois a palavra pro João Carlos Martins. Perfeito. Né, que é doutor em educação. E aí, o Zé e o Emílio pra trazer um contraponto. Por favor, Júnior. É ok. Olha só, na verdade não deveria, né, nem ter a necessidade do Estado ter que se meter nisso. Por quê? É algo óbvio que a nossa cultura e a manifestação da nossa língua, ela quando sofre alterações, isso é algo que vem de maneira natural, lenta e gradual, e não por imposições, muito menos de cunho ideológico. E quando a gente apresenta essa proposta, no caso é o PL 5198 de 2020, né? Foi o primeiro projeto que versa sobre esse assunto. Depois do meu projeto vieram outros, salvo engano, até quando eu soube, mais 19 PLs que foram apensados ao meu. A gente precisa reagir a partir do momento que agentes de Estado, agentes do serviço público começam a impor esse tipo de linguagem que não é nada oficial e desrespeitosa a pretexto de inclusão. Não é assim que você luta por inclusão, seja por questão de orientação sexual ou de outras minorias. Isso é uma imposição que, infelizmente, é necessário o Estado reagir para impedir essa imposição, né? Então, o PL foi apresentado, como eu disse, em 2020 e, no caso do meu texto, ele veda a utilização dessa pseudo-linguagem neutra em bancas de concursos públicos. Se a empresa quiser fazer o concurso privado, dela tem total liberdade. E também no conteúdo escolar, seja privado ou público nesse caso, né? As instituições de ensino. Há uma maneira da gente dar um basta a essas iniciativas que tentam destruir a nossa língua. Em resumo, é isso. Eu vou perguntar pro Emílio, porque o Emílio, ele vai ter que se despedir da gente. Seria muito bem-vindo até o fim do programa, porque a gente gosta do debate. Emílio, o que você tem a dizer sobre essa situação? Já vou botar você aqui, olho no olho pra gente se despedir aqui, tá? Do Tá na Roda. Thiago, qual sua resposta? Primeiro, antes que eu me esqueça, deixa eu agradecer você, o convite e o debate de todos os participantes aqui. Deixa eu dizer uma coisa. Eu não uso linguagem neutra, eu não preciso. Agora, acho que as pessoas que querem usar, é um direito delas usarem. E eu vou dizer outra coisa para você que para mim é o fundamental. Nós não estamos focando no que é fundamental. Quais são os problemas reais do Brasil de hoje? No Brasil de hoje, nós discutimos aqui a fome, a violência, as pessoas invadindo escola para atacar crianças. Esse é o problema real. O problema real do Brasil, o problema real não é se as pessoas vão chamar de todos, todas ou todes. Sabe? Isso não ofende ninguém, absolutamente ninguém. Sabe? Eu vou continuar falando do jeito que eu falo. Se eu quiser falar em um determinado lugar, todos eu falo. Se eu não quiser... Eu acho só o seguinte, aqui o que se discute não é a questão da linguagem, da língua portuguesa, não é a derivação da língua portuguesa. O que se quer aqui é cercear um comportamento, sabe, de um segmento social. Essa que é a verdade. Então, querer cercear, eu não acho justo. As pessoas usam o que pretenderem usar. Não é ofensivo. Quem se sente ofendido em ouvir a palavra todes? Eu não
sinto ofendido em nada disso. Aí não diz respeito, não tem necessidade, mas também é o direito de quem quiser usar. Mas é por isso, em cima do que você disse, eu concordo com você. Eu acho desnecessário a gente entrar nesse debate. E às vezes eu acho que é uma forçação da esquerda nesse assunto. Eu não acho que tem necessidade da gente entrar em todos. Concordo com você. Para mim, a gente tinha que debater violência, a gente tinha que debater segurança nas escolas, corrupção, combate à corrupção. Não todos, amigos, elos. É isso que eu digo. Eu sou a favor disso. Por isso que eu acho que é um assunto muito forçado. Eu concordo com você nesse aspecto. As mudanças... Se tem uma coisa que eu concordo com o que o deputado falou, as mudanças, principalmente em linguagem, elas são graduais, vão acontecendo naturalmente. A língua portuguesa passou por grandes transformações, português arcaico do português atual. O Zé Américo é um estudioso disso, ele sabe muito melhor do que eu disso. Agora, eu acho o seguinte, vamos focar no que é real, gente, o que é problema real. Sabe, eu ver uma pessoa chamada outra de todos amigos, para mim não ofende nada. Eu não acho que ofende ninguém. Quer chamar, chama. Como chama de apelido, chama disso, daquilo. Agora, eu quero saber o seguinte, o que nós vamos debater sobre violência nas escolas, o que nós temos a dizer sobre trabalho escravo, sobre afetar o meio ambiente como vem sendo afetado, sobre populações indígenas, sobre desigualdade entre homens e mulheres, sobre crescimento econômico. Esse é o tema do país, que eu acho que é o que nós temos que nos deter, que eu acho que é o mais importante. Muito obrigado a você. Oi. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação e seja sempre bem-vindo. É sempre bom a gente ter contraponto aqui no Tá na Roda. Muito bom, Emílio. Valeu. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Olha aí, ó. A gente tá aqui falando sobre essa situação, né, da linguagem neutra. João Carlos Martins, você que tava saindo das polêmicas, o bicho tava pegando aqui, você caladinho. Agora, sobre essa situação, e a gente vai falar, tá? Da violência nas escolas. A gente vai falar sobre essa violência nas escolas, esses absurdos que estão acontecendo, o que pode ser feito sobre essas barbáries, a politização dessas barbáries, que é algo muito grave, politizar em cima de caixão de crianças de 5, 4 e 7 anos. Mas primeiro te perguntando sobre isso, da linguagem neutra. Você concorda comigo? Concorda com a Beth? É uma perda de tempo? A gente fica tentando empurrar isso nas escolas, eu acho muito desnecessário. Então, primeiro, boa tarde de novo, né? Eu estava aqui enquanto cidadão, ouvindo uma série de questões que representantes da população falavam, me cocei um monte aqui, mas achei que naquele momento eu não ia entrar no debate. Mas eu continuo dizendo que eu acho que a política tem que pensar no bem comum. Eu espero que isso ainda seja um foco para o nosso país, e não de vaidades e personalismos, né? Mas falando da linguagem neutra, né? Eu acho que, primeiro, é uma besteira pensar em projeto de lei ou qualquer coisa para discutir isso. Por quê? A linguagem, ela é viva e ela é uma manifestação social. Se eu for falar de gramática, é outra história. Mas aqui, a questão da linguagem neutra vai muito além da questão da gramática. Claro. Ela é uma questão de manifestação social. Então, o que acontece? A sociedade regula se isso vai virar alguma coisa ou não. Quantas coisas já foram incorporadas pela nossa linguagem e outras foram esquecidas totalmente. Se nós olharmos, por exemplo, no passado, quando começou a se falar de uma linguagem em informática e tecnologia, houve toda uma reação. Não podemos falar das palavras inglesas, que isso vai deturpar a língua portuguesa. Incorporamos e aportuguesamos tudo isso. Todo mundo fala em deletar, em tuitar e por aí afora dentro do português hoje. Então a linguagem neutra, ela é o quê? Ela é contra a linguagem binária, feminino-masculino. Por quê? Porque tem quem não se coloque nisso. Em alguns contextos. Isso não vai ser levado para dentro da escola, não vai ser levado, como o deputado falou, para concurso ou coisa assim. Por quê? Porque o padrão da norma, que se chama norma culta, que não é mais correto falar isso, é norma padrão, porque parece que a outra é inculta, né? A norma padrão não incorpora isso hoje. Pode ser até que no futuro incorpore, mas agora não. Então, se alguém for num concurso público ou numa redação do Enem e colocar todes, vai ser desclassificado, vai ser reprovado. Então, não tem que se preocupar com isso agora. Agora, se eu for falar, por exemplo, eu vou fazer uma palestra ou vou fazer um debate para uma população LGBTQIA+, e lá eu colocar todes, cabe.
Por quê? Porque a discussão da linguagem neutra é a discussão da inclusão. Algumas pessoas não se sentem incluídas em algumas situações. Mas algumas pessoas também podem se sentir ofendidas. Com certeza. Por quê? Porque soa de uma forma diferente para nós. A mesma coisa quando começamos a falar para a população em geral, todos e todas. Sempre se falou todos, porque a língua portuguesa sempre foi, até um pouco machista, mas sempre foi no masculino que se colocava todo mundo. Depois começamos, e hoje todo mundo já fala todos e todas, senhoras e senhores. No passado não se falava isso, e já soa de uma forma normal para nós. O todos pode ser que um dia chegue nisso. Neste momento soa estranho. Por quê? Porque nós estamos vivendo a regulação disso. E é a sociedade que vai dizer se isso fica ou não. Mas não pode ter o medo também de que isso vire algo... Claro, você pode falar. E o microfone, por favor, Zé. Desculpa, não eu pode quero virar falar o uma medo coisa também de que isso se torne depois tentar um banheiro único para masculino e feminino. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa vai levando a outra. Mas o que eu acho que é importante disso, Tiago, é a gente entender o seguinte: a sociedade, com todas as suas injustiças e preconceitos que ainda tem, porque tem um discurso disfarçado aí, mas a sociedade ainda é extremamente preconceituosa num monte de coisa. Muito. Claro. Ainda mesmo assim, nós temos hoje uma discussão muito mais posta do que no passado de inclusão. Inclusão desde a questão dos deficientes, dos sindrômicos, a opções sexuais e tudo isso. Essa discussão de inclusão, ela é importante na sociedade. Claro. E ela passa por essas questões, às vezes, até de extremos. Mas hoje é importante que todo mundo entenda que a sociedade é mais inclusiva no mundo. Se você olhar, por exemplo, o alfabeto finlandês, ele já tem o gênero neutro. Existem sociedades que já incorporaram isso nos seus alfabetos. Exatamente, é isso mesmo. Tá? Nós não, mas pode ser que a gente tenha isso no futuro. O que a gente não pode é fechar os olhos para dizer o seguinte: não vamos olhar para isso para deixar de olhar a coisa maior, social, que é a inclusão. E aí, na inclusão, entraria tudo que foi falado aqui, as besteiras ou não que foram faladas antes, né? Como é que a gente inclui a população miserável, a população carente, a mulher e tudo isso na sociedade brasileira hoje? Pode falar, Zé. Pode. Olha, eu queria dizer o seguinte: do ponto de vista de conteúdo disso aí, eu concordo plenamente com o professor João Carlos Martins. Está absolutamente correto. Corretíssimo. Essa linguagem é uma linguagem de inclusão, né, de um setor social, mas eu quero falar do ponto de vista legislativo. Do ponto de vista legislativo, esse projeto do deputado, me perdoe, é um absurdo. Eu acho uma bobagem. Porque eu não sou a favor nem de uma lei que aprove, que imponha na sociedade que tenha que falar todos e todas, né? Todos e todes, né? Nem uma lei a favor disso e nenhuma lei contra. Aliás, contra o quê? Você está fazendo uma lei que não é contra nada, porque isso não está aprovado. Ninguém propôs uma lei para normatizar, para generalizar o uso de todos e todas. Então, deixa a sociedade escolher, deixa os setores sociais escolher. Isso me lembra, deputado, sabe o quê? Outro dia eu vi uma lei de um ultra-bolsonarista aqui de São Paulo, ultra-bolsonarista, e fez uma lei ultra-oportunista, que era o seguinte: proibindo que a Bíblia fosse alterada. Bom, em primeiro lugar, eu nunca vi ninguém propondo alteração da Bíblia. Segundo lugar, se alguém quiser alterar a Bíblia, que o faça. Aliás, vai cometer um pecado, né? Eu sou católico e acredito em pecado, vou cometer um pecado. Mas enfim, nunca... E também vai depender da interpretação. Não faça, não. Não, peraí, eu tô falando assim... Eu me sentiria bem ofendido como católico se alguém tentar alterar a Bíblia. Claro, também, mas digo, ninguém propôs alterar a Bíblia, Tiago, ninguém propôs. E esse deputado ultra-oportunista, ele entrou com esse projeto, que evidentemente não será votado, mas um projeto como se houvesse um movimento para alterar a Bíblia. Que falta de assunto também. Ô, Júnior, você pode responder, tá? Você pode responder, até porque ele questionou o seu projeto. Eu questionei o seu projeto, propõe que você retire, porque é um projeto que não tem sentido. É como aquele de alterar a Bíblia. Tiago, ninguém propôs para alterar a Bíblia. Outra coisa, o Congresso Nacional não tem autoridade sobre a Bíblia. Já posso Quem tem autoridade sobre a Bíblia, são os católicos. São os católicos, né, a hierarquia da Igreja Católica, e os evangélicos, cristãos, os outros cristãos. Esses que têm autoridade. O Congresso não tem que se posicionar sobre isso, e esse deputado ultra-oportunista veio como se houvesse um movimento para aprovar no Congresso a alteração da Bíblia. Júnior, eu não acho que tem que ter... Posso agora? Deputado, pode falar. Não tem que ter aprovar isso aí, nem a favor nem contra. Não, se você arrumou uma coisa, gerou um inimigo que não existe. Já deu?
Pode falar. É o seguinte, o que eu sugiro? Eu sugiro que quando a gente vai fazer esse tipo de discussão, vai se dispor a fazer esse tipo de debate, é importante tomar conhecimento do que está sendo tratado. Ou pelo menos tivesse prestado atenção no que eu disse na minha explanação inicial. O participante anterior, antes do Zé, chegou a dizer, não tem que se meter na vida, mais ou menos isso, né? Na vida privada das pessoas, cada um fala do jeito que quer. Eu concordo. Cada um fala do jeito que quiser, ainda que pareça patético entre as pessoas que ele se relaciona. Eu, enquanto membro de poder, eu não tenho nada a ver com isso. Mas, ao contrário da informação que ele trouxe, que isso não traz em concursos, eu tenho reclamações e já há, inclusive, questionamentos judiciais de bancas de concursos municipais, pelo menos 2, eu posso apresentar posteriormente, que utilizaram essa tal linguagem neutra. E há recursos acerca disso. Há casos concretos de professores que colocaram o conteúdo programático dentro de instituições de ensino. O meu projeto ele tem 2 focos de vedação. É o uso dessa linguagem em concursos públicos. Mas isso é invenção de alguns. Isso não está na norma padrão, não pode ir para concurso. Pois não pode, é exatamente. Então, para que perder tempo com isso? Não pode ir para concurso. Mas só pode se mudar a norma padrão. Porque ele falou que foi, para concurso. Mas é só desconsiderar, eu não uma lei gostaria para de isso. saber, Que viu? isso aconteceu. Eu acho, tem 2 casos de concursos municipais que isso aconteceu. Então, o nosso projeto de lei deputado, exatamente isso. Deputado, faz o seguinte, você encaminha aqui para a Jovem Pan, pro Thiago, Vou o concurso onde isso aconteceu. Eu gostaria de saber Eu também gostaria de saber. Vou encaminhar. E tem questões do conteúdo programático. E você, também. peraí. Reclamações de alunos. Aonde você suspende isso, sabe? Em qualquer promotor público do município. Quem se sentir prejudicado é só recorrer a isso. Imagina, Não tem sentido. É claro, mas nós temos que deixar isso muito claro na lei. Você vai mandar. Precisa de lei. Você vai mandar para nós. Quem elaborou aquela prova achou que poderia ter feito. Você vai mandar aqui para a Jovem Pan esses 2 concursos, né? Pelo menos, se você der o concurso do que foi e a data, a gente levanta. Exato. Esse concurso está bichado. Quer dizer, se foi isso, ele está contaminado, ele vai ser anulado, né? Então ele vai mandar para a Jovem Pan, né, Thiago? E a gente vai ver, inclusive... Porque qualquer concurso, ele pode usar a norma padrão da língua. Claro, óbvio. A gente vai falar com você, tá, Júnior? Se você puder... Ele vai mandar. Se você puder mandar, o Júnior tá sem retorno. Você não tá ouvindo a gente, né, Júnior? Agora sim, agora ouvi. Tá, então o Zé tá pedindo para que você encaminhe para nossa produção esse concurso onde foi usada a linguagem neutra para tirar essa dúvida. Tá ok, vou buscar sim. A gente tem um calhamaço de documentos que nos embasou para a apresentação desse projeto. Não foi tirado da nossa cabeça, assim, simplesmente a minha indignação contra a existência dessa ideia que as pessoas podem usar na sua vida privada. Porque a gente não pode impor isso de cima para baixo, muito menos como uma participação do Estado, no caso do concurso. Eu desconheço isso. Não só... Envio a vocês não só essas reclamações que a gente recebeu de concurso, mas também de conteúdo programático que foi usado e outros documentos que a gente tem.